Olá, gente. Uma ótima tarde para todos. Eu quero deixar aqui uma palavra, Isaías capítulo 65, do versículo 1 ao 8. Mas antes, vamos orar, falar com Deus. Querido Deus, estou aqui mais uma vez diante da Tua presença, Pai, para ler a Tua palavra e te pedir, Senhor, sabedoria, para que o Senhor me dê sabedoria para ministrar, Senhor, esta palavra. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, meu Deus, meu Pai, me ajuda, coloca as suas palavras na minha boca, Senhor. Em nome de Jesus, que não seja eu, Pai, que o Senhor que esteja falando, Pai, diante desta palavra. Em nome de Jesus, amém. Então, a palavra de Deus diz o seguinte, Isaías capítulo 65, versículo 1, que diz assim: Fui buscado pelos que não perguntaram por mim. Fui achado por aqueles que não buscava. A um povo que se não chamava do meu nome, eu disse: Eis-me aqui. Versículo 2. Estendi as minhas mãos todos os dias a um povo rebelde, que caminha por caminhos que não é bom, após aos seus pensamentos. Isso é Deus que está falando, né? Veja, vamos refletir quais são as palavras que ele está usando, o que é que ele está dizendo a respeito disso. Povo que me irrita diante da minha face de contínuo, sacrificando em jardim e queimando incenso sobre tijolos, assentando-se junto a sepulturas e passando a noite junto aos lugares secretos, e comendo carne de porco e caldo de coisas abomináveis no seu prato. E diz: retira-te e não te chegues a mim, porque sou mais santo do que tu. Estes são uma fumaça no meu nariz, um fogo que arde todo dia. Eis que está escrito diante de mim, não me calarei, mas eu pagarei sim. Deitar-lhe-eis a recompensa no seu seio. As vossas iniquidades e juntamente as iniquidades de vossos pais, diz o Senhor, que queimaram incenso nos montes e me afrontaram nos outreiros. Pelo que lhes tornarei a medir as suas obras antigas no seu seio. Assim diz o Senhor: como quando se acha mosto em um cacho de uva, dizem: não o desperdiceis, pois há bênção nele. Assim farei por amor de meu servo, para que os não destrua a todos. O que é que Deus está falando aqui? Veja só, a palavra ficou bem clara, né? Que Deus diz assim, olha gente, Deus está dizendo que não está satisfeito com o ser humano. Ele não está satisfeito com a atitude do ser humano. Não está satisfeito. Ele está deixando aqui bem claro. Fui buscado pelo que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que me não buscavam. A um povo que se não achava do meu nome, eu disse: eis-me aqui. Porque Deus está sempre de braços abertos para nós, para que nós buscamos a Ele. Nós que temos que buscar a Deus, porque sem Deus nós não somos nada. Então diz assim, olha gente, Deus está dizendo que não está satisfeito com o ser humano.
O homem faz a sua própria vontade. O homem faz a sua própria vontade, que a verdade é essa. E não consulta a Deus sobre os seus planos e suas atitudes e suas ideias. Não. É raro o homem que consulta a Deus sobre os seus planos, sobre suas atitudes. O homem quer primeiro agir. Com a sabedoria dele, ele acha, se torna no lugar, né, que não depende de ninguém, a sabedoria é dele, o poder é dele, a glória é dele. Então toma aquela atitude sem consultar a Deus. Aí muitas das vezes passa um ano, passa dois, tem gente que não vai nem um ano, né? Faz seus compromissos e logo lá na frente fracassa. Porque não foi consultado a Deus. Não teve o consentimento de Deus, e sim do homem. E sim do homem. Porque o homem costuma fazer isso, agir por conta própria, sem conversar com Deus, sem pedir permissão a Deus, se vai dar certo. Nós temos que orar, entregar na mão do Senhor. E deixar na mão do Senhor, porque Ele sabe de tudo. E a gente não. A gente não. Temos que andar em comunhão com Deus. Temos que andar em comunhão com o nosso Deus. Como andar em comunhão com o nosso Deus? Entregar a nossa vida a Deus. Falar com Deus. Se a gente vai deitar, tem que orar a Deus, entregar a nossa vida, nosso sono a Deus. Se a gente acorda, tem que entregar a nossa vida a Deus. Agradecer a Ele, né, pelo enxergar, pelo falar, pelo andar, pelo ouvir, pelo respirar, por cada batida do nosso coração. Porque quantos acordam e não tem como levantar? Deseja levantar, mas não pode. Está ali vegetando em cima de uma cama. Então a gente pode. Temos que agradecer a Deus a todo momento. Quantos querem abrir os olhos e não conseguem? Porque não enxerga. E nós enxergamos. Temos que agradecer a Deus. Quantos desejam andar e não conseguem? Está ali numa cadeira de roda, vê as crianças, vê as pessoas andando, correndo, e ele ali numa cadeira de roda, ou em cima de uma cama, ou no sofá, desejando andar, desejando correr, desejando fazer alguma coisa, e não pode, e nós andamos. Temos que agradecer a Deus. Quantos desejam ouvir e não pode? Porque é mudo, é surdo. Falar, quantos desejam falar e não pode porque é mudo? E nós podemos. Então temos que agradecer a Deus a todo momento. A todo momento temos que andar em comunhão com Deus, em oração. Se a gente acorda de manhã e vai sair, não saiu, vai sair para o trabalho, entregue a sua vida a Deus, ore, entregue a Deus. Senhor meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu entrego a minha vida, Pai. Estou saindo agora para o meu trabalho. Eu te peço em nome de Jesus que envie os teus anjos, envie teu Espírito Santo para me acompanhar, para me livrar de toda a tentação, para me fortalecer nesses momentos de fraqueza. Ó Deus, livra-me, Senhor, da tentação do inimigo, dos laços de Satanás. Então nós temos que entregar nossa vida a Deus, andar em comunhão com Deus. Mesmo no trabalho, por exemplo, eu trabalho dirigindo. Eu estou dirigindo aqui, mas meu pensamento está ali. Em hora eu estou ali, orando a Deus, mesmo dirigindo, orando a Deus. Andar em comunhão com Deus, é isso, gente. Não é chegar, sair, quando chega ali, fechou a sua porta, não orou a Deus, só fez aquele sinal, não orou a Deus, não entregou sua vida a Deus, seu trabalho a Deus. Não. Então precisamos andar em comunhão com Deus. Que a gente vá no banheiro, sentou ali no vaso, mas estou em comunhão com Deus. Começa a orar a Deus. Se a gente está fazendo qualquer coisa, tem que entregar a Deus. Oferecer a nossa vida a Deus. O nosso trabalho, a nossa comida, o nosso deitar, o nosso levantar, a nossa família, o nosso lar. Temos que entregar na mão do Senhor. Andar em comunhão com Deus é isso. É isso. Então é isso, gente. Temos que colocar Deus à frente de tudo, gente. A própria palavra de Deus diz assim, que eu não lembro no momento agora o versículo, o capítulo e o versículo,
que diz homem tolo. O homem tem uma maneira de dizer assim: irei a tal cidade, passo 1 ano, 2 anos lá, vou trabalhar, conquisto isso e aquilo, tal, depois eu faço aquilo. Homem tolo. Não é assim que se diz. Se Deus me der vida e saúde, e Deus me permitir que eu vá, eu irei, farei isso, farei aquilo. Mas é o contrário que os homens fazem. O que é que o homem faz hoje? Que é engraçado, né? A gente tem que rir porque, sinceramente, a gente tem horas que a gente tem que levar na brincadeira. Porque eu digo assim, levar na brincadeira, porque a gente não pode se estressar. Aí tem pessoas que fazem assim: amigo, no final do mês vai ter um aniversário de fulano, lá na cidade tal, você vai? Vou sim. Filho, não sei o que se eu não for. Você vai nada, rapaz? Filho, aí se xinga. Vamos fazer o seguinte: quem não for paga uma caixa de cerveja. Tá feito? Filho, não sei o que se eu não for. Quer dizer, se eu não for, eu pago uma caixa de cerveja pra você. E se você não for, você paga pra mim. Tá feito? Tá feito. Tá feito. Quem não for, paga uma caixa de cerveja. Homem tolo. Nossa vida é um sopro. Nós não sabemos nem o dia de hoje. Pior o dia de amanhã. Hoje a gente tá bem. Até agora. Ninguém sabe daqui para de noite. E pior amanhã. Ninguém sabe nem se acorda. Porque muita gente está morrendo de infarto. Tá aqui bem. Daqui a pouco caiu, pronto. Infarto fulminante. É uma doença que está matando, né? Então a gente não sabe da nossa vida. O que vai ser no amanhã. O amanhã pertence a Deus. Então o que é que nós temos que dizer? Se Deus me der vida e saúde, né, e Ele permitir que eu vá, eu irei. Não é garantir, não. Falando assim com aquela garantia, vou sim. Vamos apostar uma caixa de cerveja? Está apostado. Quem não for, paga uma caixa de cerveja. Nós não somos donos da nossa vida, não, gente. Nós não somos donos da nossa vida, nós não somos donos de nada. Tudo que aqui nessa terra, que nós conquistamos, com nossos esforços, mas é de Deus, foi Ele que nos deu. Nós não temos nada, uma camisa dessa, se eu estou vestido com essa camisa, se eu comprei, foi Deus que permitiu que eu comprasse. Deus permitiu que eu comprasse, que eu me vestisse para não andar nu, sem camisa. Se eu tenho a minha casa hoje, foi Deus que me deu. Deus me deu saúde e condições de trabalhar para conquistar. Mas não é minha não. Não vamos bater no peito com orgulho não. A minha casa é minha. A minha fazenda eu não quero ninguém lá. Na minha calçada eu não quero ninguém aqui. A calçada é minha, a porta é minha. Eu não quero isso, eu não quero aquilo. O meu carro, olha que orgulho. O meu carro está aqui. O ano passado foi um ano atrasado. Eu atrasei, passou, parece que 15 dias. Eu fiquei com ele aqui sem sair, até eu pagar o licenciamento. Né? Um licenciamento do carro desse é 1.000 e poucos reais. Aí você vê, se eu não pagar, meu carro estiver atrasado, e chegar ali na frente e tiver uma blitz, eles prendem, eles levam. Então não é meu. É nosso enquanto está em dias. Enquanto está em dias. Mas atrasou, não é nosso. Então não vamos bater no peito com aquele orgulho. Nós não temos nada. Tudo aqui é de Deus. Tudo é de Deus. A nossa vida é de Deus. A nossa vida é de Deus. Aí muita gente bate no peito com aquele orgulho. A vida é minha, eu faço o que eu quiser. Às vezes o pai ou a mãe vai aconselhar. Filho, você está errado. Filho, não faça isso não. Filho, não vá não. Eu vou, a vida é minha. A vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Olha, responda aos pais desse jeito. É desse jeito. Responda ao pai, responda ao amigo, que um amigo está ali mais velho, mais cabeça, está ali orientando. Filho, não vá não. Amigo, não vá não. Porque tem até uma frase que diz assim: amigo é aquele que... Amigo não é aquele que enxuga nossas lágrimas, e sim aquele que não a deixa cair. Porque tem amigo que vê a pessoa errando, a pessoa no pecado, a pessoa no erro, e fica de parte só observando. Aí agora quando vem as consequências, aí aquele amigo vai lá, tá vendo? Você não é doido? Eu vi que você estava fazendo isso, mas eu deixei. Você não é criança?
Você não é criança, o errado foi você. Ah, por que você falou isso? Ah, por que você fez aquilo? Você está errado. Aí sobe no pedestal para ficar mais alto, naquela posição mais alto, até parece que ele é perfeito, para criticar o amigo. Mas amigo não é esse. Amigo é aquele que não as deixa cair as nossas lágrimas. Por exemplo, se eu estou fazendo uma coisa errada, o meu amigo viu que eu estou fazendo errado, me chama. Olha, eu gosto de você, eu considero você é uma pessoa boa. Eu gosto demais de você, cara. Eu quero lhe dizer, o que você está fazendo está errado. Isso vai lhe prejudicar, ou se não está prejudicando alguém. Faça isso não. Eu sou seu amigo. Eu gosto demais de você. Eu sei que você é uma pessoa boa. Você está fazendo isso, mas não está observando o que está causando, ou o que vai causar. Então eu te peço, não faça não. Eu já vi acontecer isso. Então, amigo é aquele que não deixa cair as nossas lágrimas. Já aconselha logo, salva logo a pessoa do mal. Mas tem aquele amigo que deixa acontecer, tá vendo tudinho, aí quando vem aquela tempestade toda sobre a cabeça daquela pessoa que está errando, aí ele agora ainda vai subir num pedestal bem alto e vai apontar. Você tá errado, você tá errado, eu estava vendo, eu vi tudinho que você estava fazendo. Você tá errado, assuma o seu erro. É assim que muita gente age, apontando, criticando. É onde eu digo sempre, as pessoas têm que incentivar. Uma semana dessa eu estive conversando com uma pessoa, né? E a pessoa me disse que está afastada da igreja. Aí sempre existe aquela curiosidade, né, da gente perguntar o porquê, qual o motivo. A pessoa se afastou, a pessoa desistiu. Aí uma certa pessoa me disse assim, Orlando, porque as coisas do mundo é muito boa. Aí me disse com outras palavras, né? Eu, rapaz, você trocou Deus pelos prazeres do mundo. Você tem coragem de abrir a boca ainda para falar isso. Orlando, fazer o quê? Mas é gostoso, né? Tá bom. Agora eu vou lhe dizer, por que é que muitos crentes abandonam, desvia? Porque não criou raiz. Não tem raiz a sua fé. Porque quando entra lá aquela palavra, parece que é do semeador, né? Aquela semente que caiu na estrada, veio o passarinho e comeu. Aquela semente que caiu no meio do pedregulho, ela nasceu. Mas logo veio o sol, sufocou. Aquela semente que caiu em terras boas, terra fértil, cresceu, multiplicou por 30, 60 e 100. Né? Então, aquela semente que caiu no meio do caminho, o passarinho veio e comeu. O inimigo, quando a pessoa ouve a palavra de Deus, logo vem o inimigo e tira. Tira, pronto, ali, o que ouviu entrou no ouvido e sai no outro, acabou. O inimigo já tirou. O mundo é mais importante. Esquecido. Aquela semente que caiu no meio do pedregulho, sempre tem uma areinha, né? Ela nasce porque tem uma areiazinha, mas só que ela não cria raiz, porque é pedra. No meio das pedras, né? Pedregulho, aí vem aquele sol, sufoca, ela logo morre, porque não tem raiz. É aquele irmão que vai para a igreja, está lá dentro da igreja, ouve a palavra de Deus, está ali concentrado, ouviu e tal, mas botou o pé fora, aí vem os prazeres da vida, né? Vem as amizades, as curtições e tudo mais, e aí esquece tudinho, morreu ali, acabou. Mas aquela pessoa, aquela semente que nasce em terra fértil, né? É aquela pessoa que mesmo dentro da sua casa, ele está aqui, se fortalecendo com a palavra do Senhor, está se alimentando, comendo Bíblia, de manhã, de tarde e de noite, se alimentando, conhecendo, se fortalecendo no Senhor. Né? Aí quando vai para a igreja, lá ele se fortalece mais e mais. Então ele vai, né, adorar o Senhor. Tudo que foi ministrado lá na igreja, está aqui, olha. E aqui, em qualquer lugar que ele chega, ele sempre menciona a palavra de Deus. A palavra de Deus diz isso, a palavra de Deus diz aquilo. De acordo com o meu trabalho, eu lido muito com os clientes. Quando eu chego na casa de algum cliente, eu paro assim, algum cliente começa a conversar comigo, o amigo mesmo.
né? Eu sempre relato. Você falando nisso, a palavra de Deus diz assim, 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 assim. Mas não é bem assim não, porque a palavra de Deus ensina é assim, assim. E a gente já aproveita sempre de falar da palavra do Senhor, porque a semente é essa, né? A gente tem que sempre estar multiplicando. A gente não pode aprender e ficar para a gente. Ler, aprender e ficar para a gente. A gente tem que levar a palavra. Temos que levar para o próximo, para o irmão. Não é verdade? Então é isso, gente. Que todos nós conhecemos a palavra de Deus, sempre está aqui diante do YouTube. Para quem quiser ouvir as coisas de Deus, o YouTube tem para a pessoa ouvir do jeito que quiser, né? Mas também quem quiser ouvir as coisas do mundo, o YouTube também tem. Então tá aí, cada um segue o que gosta, né? Se a pessoa gosta das coisas do mundo, porque é do mundo. Mas se as pessoas gostam das coisas de Deus, porque é de Deus. Então que todos nós procuramos ouvir mais a palavra de Deus e seguir fazendo a vontade de Deus, porque Deus está triste, muito triste. Só Ele mesmo que é Deus, que tem misericórdia, que tem amor, para ter paciência, porque o ser humano não teria essa paciência que Deus tem. Porque Deus é santo, santo, santo. Porque o homem está rebelde. Deus está muito triste com as atitudes do homem, com o egoísmo do homem. O homem quer pensar em si, quer agir por conta própria, né? Pois é, então é isso que eu digo. Como eu estava falando antes, né, dessa irmã, que eu conversando com ela me disse que tinha desistido da igreja, que tinha passado 4 anos em uma igreja, depois passou mais 2 anos em outra, e ela abandonou. Então, por que ela abandonou? Eu vou citar um dos exemplos. Tem pessoas, tem muitos crentes, que estão ali na sua igreja, aí o pastor diz lá, final do mês vai ter batismo. Quem é de vocês que vai querer se batizar no final do mês? Quem é de vocês? Aí um levanta a mão. Tem um. Não, um só não. Quem é de vocês? Fazer comunhão com Deus, tal, viver para Cristo, tal. Outro levanta. Pronto. Já tem outro. Daqui a pouco tem uns 3, 4. Final do mês, viu? Tá bom. Final do mês vai e se batiza, né? Batizou, o pastor não vai alimentar, fortalecer. Batizou, acabou. Muitas igrejas é assim. Batizou, acabou. Deus por si, como é o velho ditado que diz assim, cada um por si e Deus por todos, né? Parece que é assim, que diz assim. Então, cada um por si. Porque o certo, o batismo, a gente tem que fazer o estudo bíblico primeiro, conhecer a Deus, ler a palavra de Deus, conhecer a Deus, a Jesus e o Espírito Santo. Depois que conheceu a Bíblia, leu a Bíblia, aprendeu a Bíblia, fez o estudo bíblico, conhece Deus, Jesus e o Espírito Santo, aí está pronto para o batismo. Ponto entre aspas. Ele vai saber se ele quer dar continuidade, de morrer a velha criatura e nascer a nova criatura. Nova criatura é. Se ele estiver pronto, aí sim vai ser batizado. E quando ele se batiza, aí sim tem que ser acompanhado. Essa árvore sempre precisa de adubo, de água, precisa ser regada para ela criar raiz. E mesmo que ela crie raiz, ela precisa sempre de ser regada e aguada todos os dias. Tem que aguar, né? Aquela planta, aquela, seja lá o que for, a planta ou rosa ou árvore, tem que ser regado para que ela crie raiz, e aquela raiz, ela permaneça para sempre, ela vai se fortalecendo mais, desde quando você molha todos os dias, desde quando você aduba ela. Como? Se eu convidei um amigo para visitar minha igreja, fui eu que convidei, eu que levei, né? Aí ele foi comigo, ele gostou. Aí eu sempre vou convidando, e ele vai me acompanhando. Tal dia vai ter culto, quarta-feira vai ter culto, sábado vai ter culto. E ele vai me acompanhando. Daqui a pouco ele aceita Cristo. Ele faz estudo bíblico, aquela coisa toda, aquele processo, ele se batiza. Eu convidei, ganhei aquela alma para Cristo através de mim. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter a obrigação de estar alimentando sempre ele.
de estar fortalecendo sempre ele. Fui eu que convidei. Eu tenho a obrigação de estar fortalecendo aquele irmão. Irmão, e aí, como é que você está? Irmão, e aí? Ó, irmão, não fique triste não, mas a palavra de Deus, ele cobra. A palavra de Deus cobra. Que nós sejamos assim, viver para Cristo. Ó, irmão, sempre tem que estar orientando, quer dizer, adubando e molhando todos os dias, cuidando. Porque se deixar, é isso que está acontecendo, é isso que acontece. É um dos exemplos que acontece com muitos crentes. Não cria raiz nunca. Vai para a igreja, o pastor pergunta, tal. Tem muitos irmãos que eu pergunto, você fez estudo bíblico? Você é batizado? Eu sou. Fez estudo bíblico? Eu não. Tá vendo? Eu não. Porque tempestade, ela tá no mundo. Um namorado tira ela da igreja, ou uma namorada tira o rapaz da igreja. Ou os prazeres da vida, tira ele da igreja. Ah, eu me desviei, eu estou com vergonha, porque o inimigo faz isso. Além de tirar, desviar a pessoa, ainda coloca aquela vergonha no homem para que ele não volte mais. Por quê? Desde quando existiu o primeiro pecado no mundo, Adão e Eva. Quando Eva comeu da fruta, deu a Adão. Adão também comeu. Né? Entrou o pecado. Quando Deus chegou no paraíso, Adão, onde está você? Adão e Eva se esconderam. Colocaram as folhazinhas, que eles andavam era nu. Colocaram as folhazinhas e se esconderam. E Deus procurando ele. Estou aqui, Senhor. Cadê você? Estou aqui, Senhor, porque eu tive vergonha que eu estava nu. Nu? Como você sabe que você estava nu? Você comeu da fruta? É, Senhor, a mulher que tu me deste, ela comeu e me fez eu comer. Então, o homem já teve vergonha de Deus. Se escondeu. Teve vergonha e se escondeu. É assim que o diabo faz. Ele faz a pessoa pecar e faz a pessoa ter vergonha e não voltar mais para a igreja, para o caminho do Senhor. É assim que acontece. Está fraco na fé, não tem raiz, nunca teve, porque quem chamou não adubava, não molhava. O pastor que batizou, a mesma coisa, batizou, não procurou saber, não instruiu ele para ler a palavra, para fazer o estudo bíblico, batizou e acabou. Acabou. Aí agora aquela criatura, qualquer tempestade, qualquer coisinha, ela cai, ela desiste, ela se desvia, ela se afasta. E quando sabe que a pessoa está fazendo a coisa errada, ainda vai castigar ele, quer dizer, vai, como é a palavra correta? Vai disciplinar ele, dando castigo ou afastando. Aí que ele se afasta, é isso que o inimigo quer. Aí que ele se afasta de vez. O erro está de quem? Da igreja do pastor. E de quem convidou. A gente tem que estar sempre ali alimentando, fortalecendo, adubando, molhando aquela planta, aquela árvore. Pastor tem que fazer isso. Os irmãos que convidou o seu amigo, o seu irmão, tem que estar fazendo isso. Porque todos nós caímos. Entre aspas, né? Porque o que eu quero chegar, todos nós pecamos. Ah, o crente não peca, o crente peca sim. Peca no falar, no andar, no se vestir, no pensar, no enxergar. Peca a todo momento. Mas é preciso que a gente sempre esteja aqui, na palavra, caindo e levantando. Né? Vamos nos fortalecer. E vamos procurar fortalecer o nosso irmão. Né? Então, é essa palavra que eu deixo, né, para que todos analisem. Porque o que eu prego está aqui escrito. O que eu falei foi de Isaías 65, do 1 até o 8. O que eu falei. Né? Então nós temos que pregar a palavra de Deus, não heresias. Então eu agradeço a vocês por me ouvir e ter paciência. Mas é assim mesmo, as coisas de Deus temos que ter paciência. Temos que buscar. Temos que estar ali, olha, passo a passo. Cada dia que passa a gente dando aquele passinho para frente, com fé e confiança no nosso Pai, no nosso Deus. Temos que perseverar. Vigiai e orai. Essa é a palavra-chave.
vigiai e orai. Agradeço a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito boa tarde a todos e um abraço. E nos vejamos no próximo vídeo, tá bom? Aguardo vocês. Tchau.